aí, galera, tá começando mais um Fala aí Terceirão, um podcast que se despede da escola, mas nunca da história. Eu sou a Ana, essa é a Maria, e hoje a gente vai falar sobre vida adulta e socialização. E pra falar um pouquinho disso, a gente tá aqui com a Raquel e com a Yas. Oi, gente! Bom, e para começar essa nossa conversa, eu gostaria de perguntar para vocês sobre quando vocês pensam em vida adulta, o que vem primeiro na cabeça de vocês? Família. Eu acho que vem uma mistura de coisas. Porque o futuro é uma coisa meio incerta pra gente, né? A gente tem planos, busca viver os nossos planos, mas o que vai acontecer só Deus sabe, né? Eu tô tentando ser séria. Não, tudo bem. Então, pra gente começar a falar um pouquinho assim sobre socialização, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham que muda assim da socialização que a gente tem. Se vocês acham que é mais fácil socializar sendo adolescente do que sendo adulto, o que vocês acham sobre isso, né? O que muda nessa passagem da adolescência pra vida adulta? Assim, deixa eu pensar. Porque assim, quando a gente tá nessa fase de adolescência, tem muitas pessoas que não conseguem conversar nem com um adolescente, nem com um adulto, né? Sim. Eu acho que depois que a gente... Na verdade, é uma coisa meio relativa. Se você foi criado com um espaço para conversar, eu acho que para você conversar sendo adolescente ou sendo adulto, vai ser tranquilo. Agora, se você é uma pessoa mais tímida, mais reservada, fica mais difícil falar, né? Sim. Acho que eu concordo com ela. Eu acho que depende muito da criação. Tipo, porque uma pessoa... Por exemplo... pra mim, você não ser um exemplo? Não. Ah, tá. Não, concordo com a Yas, que eu acho que depende muito da criação da pessoa. Tipo, ela pode, desde criança até adulto, falar muito bem e às vezes não falar nada. E querendo ou não, a parte da socialização é muito importante na vida adulta, né? Sim. Querendo ou não, o mercado de trabalho necessita de uma socialização decente. Sim. Se a gente não consegue conversar com as pessoas, se a gente não consegue falar, né? A gente não vai conseguir nada. É bem complicado isso. Porque, principalmente, como a Maju falou, no mercado de trabalho, se a gente não consegue conversar, a gente não vai conseguir fazer uma entrevista de emprego, não vai conseguir emprego, não vai conseguir mais nada. Sim. E nesse aspecto tipo, de socialização e dessa diferença da vida adulta para a adolescência, pega muito amizade, né? Sim. Amizade, tipo, a gente escuta assim, que amigo de verdade é difícil ter. Vocês pensam assim também? Que, tipo assim, amigo na vida adulta é mais difícil mesmo? Ou que independente? Eu acho que a gente vai se tornando mais seletivo na vida, né? Uhum. Que eu acho que quando a gente é criança, todo mundo é amigo. Sim. Que eu acho que na criança tem muito da inocência. Conforme a gente vai crescendo, as pessoas vão tendo mais maldade, né? Então, a gente acaba selecionando. Eu acho que colegas, a gente tem vários. Agora, amigo de verdade é uma coisa que dá pra contar no dedo. Sim. Eu acho que eu concordo com essa também. A socialização da Yasmin é muito mais desenvolvida do que a Raquel. Não, que eu acho que depende muito. É que, como ela disse, quando a gente vai crescendo, a gente vai mudando, né? Tipo, opiniões e tal. E aí, quando a gente é criança, realmente todo mundo é nosso amigo. Tipo, a gente tá muito, a pessoa é minha amiga, entendeu? Não importa se ela realmente fala comigo ou não. E aí tem gente que, mesmo crescendo, acha que a amizade é, tá ali o tempo inteiro, 24 horas, entendeu? Tem que estar conversando, tem que estar sendo amigo. E às vezes a amizade, na verdade, não é sobre estar falando o tempo inteiro, o dia todo. Sim. E sim, às vezes eu falo com a minha amiga uma vez por mês e tá tudo bem. De baixa manutenção. Amiga de baixa. São as melhores amizades que, a gente tem, são essas, que, a gente sabe que pode contar sempre que precisar, sem estar ali todo momento, né? Sim, com certeza. E a socialização é necessária, né? Por mais que às vezes a gente... Tem momento que a gente quer ficar quieto e não quer conversar com ninguém, né? Sim. Mas é necessário a gente se dar bem, pelo menos respeitar todo mundo, né? Sim. Conversar, saber olhar no olho da pessoa e conversar é muito importante. E eu acho que quando vai mais se encaminhando para a vida adulta, a gente vai vendo também que não precisa, concordar 100% com a pessoa, né? Sim. Você, só tendo uma boa convivência tá ótimo. Com certeza.
Agora, voltando lá que a gente tava falando da vida adulta. A gente tava falando das expectativas e perguntar pra vocês o que mais assusta vocês, que tá batendo aí na porta, né? Tipo, uma mudança gigante na nossa vida, que são os 18 anos, né? A vida adulta. A Raquel tá tímida hoje. Não consigo falar sobre pressão. A vida adulta, tá chegando, né? É que eu acho que assim, aos poucos, quando a gente entra no ensino médio, eu acho que dá um estralo na vida da gente que parece que tudo começa a mudar. Tem muita gente que já trabalha, tipo a Ana, eu trabalho, não sei se a Maju trabalha, Maju e a Raquel acho que não trabalham, mas a gente acaba tendo que... O trabalho ajuda bastante a gente nessa questão de socialização, né? Uhum. Porque você acaba sendo meio que forçado, querendo ou não, a conversar com todo tipo de pessoa, com todos os ideais, com todas as religiões, com todos os tipos possíveis de coisas. Sim. E ajuda muito a gente começar a trabalhar antes para essa questão de vida adulta. Porque você aprende como conversar com as pessoas, o que pode, o que não pode dizer. Porque quando a gente é criança, a gente não tem muito filtro, né? A gente fala o que pensa, a primeira coisa que a gente pensa é a coisa que a gente fala. E na vida adulta a gente não pode falar assim. E tá chegando 18 anos, eu ainda tenho um caminhozinho pela frente, só faço 18 anos que vem, no final do ano. Mas eu acho que as responsabilidades vêm junto, né? Acaba, às vezes, até antes a gente tem responsabilidades diferentes. Sim. Muda tudo, né? E você estava falando da questão do trabalho, eu acho que além do socializar, o trabalho, antes, né? Não um trabalho assim, por exemplo, a Maju e a Raquel não trabalham, trabalhar. Mas, você começar a ter pequenas responsabilidades, ajudar em casa, enfim, você começa a perceber que essas coisas, vão se tornar um dia... coisas da sua rotina, que aí vai mudar totalmente a rotina. Eu acho que é uma questão de ajuda a preparar para a vida adulta. Sim, com certeza. Sem palavras. Sem palavras. E vocês, o que pretendem fazer de faculdade ano que vem? Fisioterapia. E aonde? Continue desenvolvendo? Não sei aonde ainda, é que eu ainda não sei, lá em casa tá bem dividido. Eu quero federal, minha mãe quer Unicentro, porque dizem ser a melhor faculdade de fisioterapia do Paraná. E meu pai, não que eles querem, mas eles preferem, e meu pai prefere no Sesumar, então, porque é mais perto de casa, então, Mas nenhuma dessas opções eu pretendo morar aqui ainda, então... Sim. Eu quero odonto. Aí, esse final de semana tem vestibular já, né? O EPG é o que eu quero, mas esse final de semana a gente tem o FPR, que é a federal. Se eu passar, amém, né? Mas se não, também estamos aí. É que eu acho que o vestibular a gente acaba tendo tudo planejado e às vezes a gente nem sabe se é isso mesmo. Eu acho que todo mundo, né? As meninas aqui também têm medo de começar um curso e não se identificar. E acabar tendo planejado tudo, trabalhado muito, estudado muito para passar e chegar lá e falar, opa, não era isso que eu queria. É o que eu acho que todo mundo tem medo disso. Mas eu tenho muito medo disso também. Eu acho que, é normal, sabia? Porque tem uma galera que termina assim e eu acho que tá tudo bem também. Porque a gente decide muito novo. Sim. Pô, a gente, tem 17 anos e tem que decidir o que a gente vai fazer pro resto da vida. Sim. Eu acho, muito cedo e, na minha concepção, tudo bem. Fazer um curso, não gostar, sabe? E começar outro. E essa limitação, né? Precisa fazer uma faculdade. Às vezes não. Às vezes você vai trabalhar com algo que, nem tem nada a ver. É uma coisa muito incerta. E a gente tava falando sobre assustar, né? E a Raquel daí falou, de morar longe. Isso é uma das coisas que mais me assusta, assim. Antes eu queria muito, ir pra Londrina fazer o El, era o meu sonho. Só que aí, foi chegando agora, eu nem me inscrevi, porque é muito longe, eu acho loucura, ir longe demais, assim. Eu sou muito E muda tudo na vida da gente, né? Ficar longe. Mas isso de morar longe, por exemplo, eu queria muito ir pra Toledo, né? Porque eu já morei lá e aí, eu queria voltar pra lá, que eu gosto muito da cidade. Mas meu pai falou que é muito longe, ele acha que eu não volto pra casa. Mas o fato de eu querer morar longe, eu quero só morar fora, porque
eu acho que você tem um avanço na sua maturidade, entendeu? Tipo, não é nem pra ficar longe dos meus pais, porque eu amo minha família. Tipo assim, não vivo sem a minha família, mas pra criar uma maturidade, tipo, nossa, quando eu crescer, eu vou ter que fazer isso na minha casa, entendeu? Sim. Então, tipo, Não, mas pra isso criar com uma certeza. maturidade, entendeu? Porque hoje em dia eu conheço muitas pessoas que têm 35 anos e ainda moram com os pais, entendeu? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo também. Sabe? Então eu acho que já é uma maturidade que você ganha por a gente, tipo, ter essa de... Porque a gente mora em cidade pequena, geralmente as pessoas vão pra longe fazer faculdade. E daí elas acabam morando sozinhas e criando uma maturidade maior em relação a isso. Então, Eu acho que o morar sozinho é importante pra qualquer pessoa. Tipo, qualquer pessoa. Porque, igual você falou, cria, tipo, uma maturidade, rotina, aprende a viver sozinho. E, tipo assim, o que me assusta é ir muito longe. Mas ali, em Ponta Grossa, pra mim, tá, tipo assim, ótimo. E é o que eu quero, né? Ponta Grossa até Curitiba ainda vai, né? Que uma vez por semana dá pra vir. Mas é que eu acho que a gente mora longe, o que mais assusta é o fato de não ter ninguém pra socorrer. Exatamente isso que me Se assusta. der um BO, tipo, Eu vou chorar sei pra lá, quê? eu vou fazer o quê? Eu vou ligar pra quem? Não tem quem me socorrer. Acabou o gás. Puta! E agora? Não sei o que eu faço. Vou ligar. Dá pra botar um negocinho no meio ali? Exatamente. Não tem problema. Nossa, esqueci. Nem me toquei. Foi no automático. Ai, meu Deus. Mas eu digo assim, sei lá, estourou a caixa d'água. Que acontece, gente. A gente não sabe o que pode acontecer. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu vou ligar pra quem? Acabou o gás, tá? Tem que ligar pro moço do gás. Mas aonde que tem nessa cidade que eu não conheço ninguém, que eu nunca morei aqui? Curitiba. Gente, é uma cidade enorme. A gente não sabe o que fazer. Tem muita gente bem e mal intencionada. É perigoso pra gente. Eu penso que a gente ainda é um baby, que nem diz a Ana. A gente é um bebê ainda pra morar longe. Mas, querendo ou não, a gente realmente está muito preso ainda dos nossos pais. Sim. Porque até, tipo, nossos 17 anos, querendo ou não, a gente tá sempre Foi junto com dependente, eles. né? Sim, a gente é muito dependente. E essa questão de morar sozinho, tipo, querendo ou não, é uma quebra muito grande de rotina. Porque, Sim. tipo, você tá até seus 17 anos morando com seus pais. Aí essa questão de maturidade, como a Raquel falou, já cria uma maturidade mais forçada. Porque se você não souber, igual você disse, onde pega um gás, onde compra um gás, você não vai ter gás. Você precisa aprender a se virar, né? Eu acho que justamente isso que faz a gente, tipo, aprender a ser adulto, né? E eu acho que o sistema... É um sistema no Brasil isso, né? Porque fora do Brasil é diferente. Da gente ter que decidir muito novo sem ter contato nenhum. A gente, por exemplo, eu quero odonto, mas eu nunca tive contato nenhum com odonto. Sim. A Raquel que é físio, mas também nunca teve contato com físio, né? Um pouquinho. Mas eu digo assim, tipo, da gente poder ter a experiência, por exemplo, de ir numa clínica. Ver como é o trabalho. Falta, né? Acompanhar a rotina. A gente só vai ter isso depois que a gente entrar no curso. Entende? Então, não é uma coisa muito, muito difícil, né? Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de vivenciar, por exemplo, pelo menos um pouquinho, assim, de cada faculdade, do que faz, de como trabalha, o que você pode se especializar depois, é uma coisa que seria, assim, crucial. Eu acho que seria um divisor de águas na vida de todo mundo. Sim, com certeza. Aí, voltando no negócio de morar sozinho, gente, graças a Deus que existe internet. Porque, tipo assim... Exatamente. Meu Deus. Se fosse, tipo assim, se eu vivesse alguns anos atrás, meu Deus do céu, imagina, tipo, sair, assim, da família, daí pra longe. Sem chat GPT. Como Como que que tem vive? ideia do que fazer, tipo, se precisasse de alguma coisa, faz o quê daí, né? Mas esse negócio que a Yasmin falou de, tipo, a gente não ter, tipo, alguém pra pedir socorro. Quando eu tive a leve experiência de meio que morar sozinha por um mês, porque, querendo ou não, quando eu fiz a viagem, a minha host não ficava muito em casa. Eu via ela só de noite ou de manhãzinha. Então, eu ficava sozinha. E um dia eu tava indo pra escola, e daí, um cara passou por mim 2 vezes, tipo, na rua. Eu fiquei com muito medo e eu liguei pro meu pai, tipo... Desespero. Em outro país, meu pai, o que eu faço? O cara tá me perseguindo. Foi muito engraçado, gente. Meu Deus, é desesperador. E vai ser coisa que vai querendo ou não, a gente vai passar, né? Sim. Morando aqui, morando em Ponta Grossa, mas... Gente, não tem como, não vai ser inevitável, né?
E uma coisa que eu acho que ajuda muito é pai e mãe que força a gente a ajudar em casa. Né? Eu não sei da vivência de cada um, mas eu vejo lá em casa. Yasmin, desde criança, né? Yasmin, lavar a louça. Yasmin, varrer a casa. Pra gente aprender, porque vai chegar uma hora que a gente... Nós, mulheres, com certeza... Não, é inevitável. A gente vai chegar um momento que a gente vai precisar cuidar da casa da gente. Os meninos também, quando morarem sozinhos, mas eu acho que para a mulher a gente é um pouco mais apegada com esse negócio de cuidar, de limpar. Eu digo por mim, assim, eu sou extremamente chata com as limpezas da minha casa, das minhas coisas, demais. Eu acho que é mais uma questão também de, tipo, você, vamos dizer assim, você como mãe, você não vai querer criar um adulto disfuncional. Sim. Né? Porque aí, querendo ou não, vamos dizer assim, que você vai lá e tem um filho homem, você vai querer que aquilo que você não ensinou pra ele caia sobre o colo da sua nora? Exatamente. Né? Porque, tipo, se o seu filho não vai saber lavar uma louça, alguém vai ter que lavar. Alguém vai ter que lavar a louça que ele suja, né? E eu acho que os meninos acabam sofrendo mais, né? Porque tem muita mãe que não ensina. É que no mínimo tem mãe que fala, tipo, o mínimo arruma o seu quarto. E às vezes nem fala, né? Porque ela vai lá e arruma pra ele. Ela vai lá e arruma. E acho que a gente, mulher, a gente acaba tendo isso desde sempre, né? De ir arrumar, de ir limpar. Então, pra gente acaba sendo mais fácil, eu acho, que morar sozinho pra cuidar da casa, né? Agora, pra viver fora, assim, e ter que desenrolar, arrumar coisa, e esse eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Acho que essa é a parte mais difícil pra mim, que eu odeio arrumar e limpar a casa. Não vejo, tipo assim, eu prefiro 1000 vezes passar assim, horas trabalhando pra pagar alguém que faça isso pra mim no futuro, porque eu odeio do fundo do meu coração. Juro. E eu acho que uma questão, desculpa te cortar, uma questão que também não é muito levantada dentro dessa criação, dentro de casa, é que muitas vezes as meninas são ensinadas a lavar muito mais louça do que aprender a dizer um não na rua. Tipo, uma questão mais de se defender é meio deixado de lado em algumas vezes. Bem de criação, né? Sim. É uma coisa cultural, na verdade, né? Tipo, nossa cultura não tem isso. Aí acaba que, tipo, ninguém... Não acaba sendo culpa necessariamente dos pais, por exemplo. Né? Porque é uma coisa, tipo, muito cultural, eu acho. Isso de não... Tipo, de impor na menina, por exemplo, aquilo que ela tem que fazer e esquecer daquilo que ela não pode deixar acontecer, enfim. Sim. Coisas desse tipo. Por isso que a socialização é muito importante na vida adulta. Exatamente. E eu acho que não só na vida adulta, mas antes a gente já começar, né, a socialização. Eu acho que um dia a gente vai ter filho também, né? Então eu acho que o dia que a gente tiver os nossos filhos, a gente ensinar que eles possam conversar com todo mundo, respeitar todo mundo, todos os tipos de pensamentos, para que quando eles estiverem na vida adulta, eles não sofram. Porque às vezes a gente não deixou, não por negligência, mas às vezes a gente não foi ensinado certo tipo de coisa. E às vezes a gente tem que quebrar a cara para aprender. É inevitável, né? Sim. E aprender na marra é pior do que você ser ensinado, né? E vou voltar no começo, porque vocês perguntaram lá sobre sonho e falaram sobre medo, e, tipo, no medo eu não respondi nada, e no sonho eu só falei a palavra família, né? Mas é, tipo, a Yasmin falou dos filhos, e daí a Maria também, a Maju falou sobre, tipo, você não quer criar um filho pra, tipo, deixar as coisas nas costas da nora. E, tipo, eu disse família, não disse nada, porque pra mim o meu maior sonho da vida, assim, é ter a minha família, tipo, tá acima da faculdade, na minha cabeça, e, tipo... Então, assim, eu tenho muito... O meu medo é, tipo, não conseguir criar bem os meus filhos, entendeu? Tipo, deixar uma responsabilidade que, tipo, ele não... Tipo, esse assim, da vida adulta sabe? Tipo, é muito assustador. Eu acho que, tipo, mais do que ser adulto é, tipo, formar uma família. Porque você exatamente, literalmente tem que formar, tipo, ser humanos, entendeu? É absurdo. Exato. E tá sobre as suas costas formar um adulto que você olha e fala... Essa orgulho, pessoa é o meu orgulho. Ou você olhar e falar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Nossa, esse é um dos meus maiores medos. Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que, tipo, se a pessoa tem um mínimo de instrução, eu acho que a partir do momento que você pensa, se você preocupa com isso, você já, tipo, já não vai ser uma decepção, entendeu? Porque se você se preocupa com isso, quer dizer que você...
vai gente, se esforçar. tipo, exatamente. O que me dá medo é porque a gente ensina a criança até certo ponto, né? Tipo, depois que, digamos assim, eu não lembro bem certa idade, mas tipo, ali depois dos 7, você não ensina mais, ela começa a tomar as próprias decisões. Então, tipo, você tem até os 7 anos pra conseguir criar a criança do jeito que, tipo, você vai olhar e falar, nossa, eu fiz bem, entendeu? Tipo, eu consegui criar ela de um jeito que eu me sinto bem, entendeu? E isso eu tenho medo de acabar sendo muito rígida. Eu também. Sabe? Por olhar algumas atitudes que a gente vê no nosso meio durante a socialização, a gente olha e fala, gente, não é possível. Como assim? Quando tiver o meu filho, eu não quero que meu filho faça isso. E ser muito assim, carrasca, sabe? De ficar em cima e falar, você não pode fazer, isso é errado. E acabar perdendo esse negócio de acolher, de falar, tá tudo bem, você vai errar, entende? É muito. Eu acho que criar uma pessoa não é nada fácil, deve ser muito difícil. Eu já falei pros meus pais que quando eu tiver meus filhos eu vou dar pra eles criarem. Brincadeira. Viu? Mas nessa questão que a Raquel tinha falado, que você cria teu filho até os 7 anos, depois é muito mais uma questão de influência também. Sim. Tipo, você cria corretamente teu filho pra chegar o filho de outra pessoa e, tipo, querendo ou não, eles estão, tipo, 5 horas juntos ali no dia, todos os dias. Então vai lá e estraga teu filho com valores que você nunca colocou pra ele ter. Sim. Mas é isso que eu penso, entendeu? Tipo, eu acho que dependendo de como você cria a pessoa, a criança no caso, ela vai saber que certa pessoa não é uma pessoa boa pra se andar, entendeu? Então, tipo, isso também já é um pezinho a mais, né? Tipo, nossa, será que eu tô criando certo? Pra, tipo, né? Enfim. E também é a questão de, agora voltando mais um pouquinho, sobre quando você vai criar uma família, você tem que ver também quem que você tá no seu lado, né? Exatamente. Quem que vai ser o teu marido, quem vai ser a tua esposa. Porque imagine, tipo, já é querendo ou não um peso muito grande, um peso bom, claro, né? Ter que criar uma criança. Mas se você não tiver uma influência boa do seu lado, tipo, com os mesmos valores, é meio difícil ainda mais. Criar já é difícil, criar sozinho deve ser 3 vezes pior, né? E às vezes você pode até ter alguém do teu lado, mas ter que criar sozinho. Porque às vezes a pessoa não ajuda, ou quando ajuda acaba atrapalhando, sabe aquele negócio? Se não for ajudar, atrapalha. Então é bem difícil. Eu acho que a escolha de quem você vai ter do teu lado vai muito além de só amar a pessoa e só gostar por aparência, né? É uma coisa que você tem que ver os valores, você tem que ver se os ideais da pessoa são os mesmos que os seus, se é uma pessoa que quando apertar, quando você estiver lá, a gente mulher é a gente que vai carregar 9 meses, é a gente que vai dar de mamar, é a gente que vai ter que dar banho, é a gente que vai ter que amamentar e a gente vai estar sozinha, entende? A gente precisa de alguém que esteja com a gente, que ajude, que cuide, que esteja sempre ali, né? E é uma escolha, assim, você tem que saber se está escolhendo certo mesmo. A vida adulta é cheia de desafios, né? Eu até comentaria sobre isso, mas acho que vai ter um podcast só de relacionamento, não vai? Acho que não. Se Eu quiser falar achei alguma que ia coisa, ter. pode falar agora. Fale já. Fale o cálice para sempre. Não, é que eu ia falar isso que a Yas falou, que tipo, a gente precisa, que é uma outra coisa, assim, que tipo, dá um leve de medo de você, tipo, escolher a pessoa errada, né? Tipo, pra você passar o resto é que eu não sei, na minha cabeça eu quero casar e não quero me divorciar. Às vezes acontece, né? Mas uma eu acho coisa que do meu ninguém sonho pensa em casar, então, tipo, divorciar, né? Então, tipo, esse é, tipo, o medo, tipo, você escolhe a pessoa errada pra passar o resto da sua vida, sabe? Tipo, alguém que você sabe que não vai dar certo, entende? Vai dar muito ruim. E daí, hoje em dia, as pessoas levam tanto, tipo assim, tá tudo bem, eu vou namorar e vou conhecer, e vou casar e tá tudo bem. E, na verdade, as coisas não são assim, né? Tipo, como a Yasmin diz, desde o começo tem que saber se as coisas estão encaixando, entendeu? Sim. Tipo, a gente não vai brigar por causa disso na criação dos nossos filhos. Então, é que eu acho que tem muita gente que leva o morar junto como um test drive do casamento, né? E não é bem assim, né? Cara, eu enquanto a minha visão de ideais religiosos, né? Eu sou evangélica e eu acredito que o casamento é uma coisa sagrada. Pra minha religião, pra religião da Raquel, as meninas são católicas, né?
Eu só. Você é católica? Você... Eu sou da Umbanda. Ah, sim. Então é diferente. Então, enquanto eu, na minha visão, eu acredito que o casamento é uma coisa sagrada. Não é uma coisa que você começa e daqui a pouco termina, daqui a pouco volta. Não, é uma vez só com uma pessoa só, né? Por esses ideais que eu quero, tipo, namorar Achar e a casar, pessoa entendeu? certa. Sim. Agora, pra fechar, meninas, perguntar pra vocês sobre a rotina. Se vocês acham que, tipo, a rotina da vida adulta atrapalha a socialização. Ou se, assim, independente, o que vocês pensam sobre? Eu acho que não, né? Porque, querendo ou não, na vida adulta você tem que conversar com todo mundo. No trabalho, por exemplo, eu acho que o principal, né? Claro que tem pessoas que o trabalho delas é só ela, sozinha, e acabou, né? Mas, normalmente, você tem que conversar com todo mundo. Você vai num banco resolver problemas, você vai ter que conversar com alguém. Sim. Acaba socializando, né? E você vai no mercado, você vai conversar com o caixa, você vai conversar com a pessoa que está pesando. Então, eu acho que não. Que a vida adulta acaba ligada, tem uma ligação ali com a socialização. Eu pergunto, na verdade, porque tipo, a gente percebe que tem muito adulto, às vezes, que foca muito no trabalho, tipo assim, rotina em casa, e acaba esquecendo assim, sair com os amigos, por exemplo. Que é uma coisa que tipo, é muito importante. Sim. E querendo ou não, quando a gente está dentro da escola, o nosso... Querendo ou não, tem a parte do estudo, claro. Mas a gente tá, tipo, diretamente a gente tá ligado com socializar. Porque é quase um dos pilares principais dentro da escola, né? Sim. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que não. Eu fiz um pouquinho, porque é bem pouquinho, né? A gente conversa muito na nossa sala. Socialização. A gente tá socializando. Exatamente. Para a nossa formação como pessoas, né? No Beto Carreiro a gente vai socializar super. Ai, não vejo a hora. Animadas. Bom, meninas, foi uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada podcast. pela participação. Esperamos que vocês tenham gostado de participar. Com certeza. Sim, com certeza. Se vocês quiserem participar de mais alguns podcasts, é só chamar, que nossas portas estarão sempre abertas para vocês participarem. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau. Tchau. Tchau.